Olá, mais uma vez entramos na sua casa com muita alegria. Olá, você já se sentiu desconfortável com a pergunta da sua criança do tipo... Como sair da sua barriga? Na verdade, essa pergunta não é tão embaraçosa. Isso mesmo, se foi uma cesárea fica fácil. Mas e quando vem aquela perguntinha? Como eu fui parar na sua barriga? Calma, a sua criança está apenas tendo uma curiosidade. No programa de hoje vamos trabalhar essas questões. Está no ar o programa Restaurando Famílias. É muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Restaurando Famílias e hoje tratando desse tema, como você viu na abertura, ou se você ligou a sua TV agora, nós estamos trabalhando com temas perguntas embaraçosas das crianças. E as crianças fazem cada pergunta que nos apanham às vezes de maneira um tanto quanto desprevenidos. Então é sobre isso que nós estaremos conversando. Se você quiser enviar também a sua pergunta, você pode enviar, meu bem? Sim, pode enviar a sua pergunta para o nosso e-mail, que aparece aí na sua tela, porque muito possivelmente, muito provavelmente, nós não vamos responder a todas as perguntas. E nem temos pretensão. E nem temos pretensão. E, de repente, alguma pergunta até bem interessante, né, que o filhão, a filhota vai fazer, manda para nós e, se não pudermos responder aqui num outro programa, nós responderemos via e-mail, então você não vai ficar sem resposta, se estiver ao nosso alcance, não é isso? Sim. Pois é. E essas perguntas do tipo, como eu saí da sua barriga, como falamos no início, esse tipo é bem tranquilo, essa pergunta é bem tranquila. Mas, e quando vem aquela outra pergunta, como nós falamos, como eu fui parar na sua barriga? Toda pergunta que envolve sexualidade traz um certo embaraço para os pais. Eu já atendi pais dizendo, olha, eu não consigo trabalhar este assunto com a minha criança, as crianças de hoje estão muito despertadas, né? Infelizmente, até mesmo erotizadas. Né? É um problema também desse tempo. E as perguntas surgem. Qual que é o caminho correto para lidar com perguntas que envolvem a sexualidade? Porque existem outros tipos de perguntas também, que fazem parte da curiosidade da criança, do desenvolvimento da criança, mas quando se foca a sexualidade, os pais têm um certo desconforto. E às vezes cria até uma barreira, né, para os pais responderem, fica até com vergonha de tratar desse assunto com os filhos, né? É verdade. E isso tem muito a ver, ou é relacionado até com a história desses pais, com a história de vida desses pais. Né? Pois muito provavelmente os pais deles não tiveram a liberdade ou não souberam responder aquelas perguntas que eles tinham. Então, quando eles, no decorrer da sua criação, eles se acostumaram a se virar sozinhos, a descobrir com os amigos, né? E não tinha liberdade de conversar com os pais. Exatamente. Cresceram, casaram. De perguntar. Verdade. Cresceram, se casaram, aí vieram os filhos. Então, eles vão repetir aquilo que os pais fizeram. Sim. Né? Se não acordar para a situação, a tendência é reeditar, né, aquilo que recebeu da geração anterior. Então, hoje as coisas estão muito estampadas, né? As crianças estão tendo acesso, às vezes, a cenas que não deveriam, porque a sexualidade ela está muito ligada também com a maturidade psíquica. Então, se a criança fez uma pergunta nesta área, responda a criança dentro do limite da maturidade psíquica da criança. Então, mãe, como é que eu fui parar na sua barriga? Você não tem que falar, descrever uma relação sexual para a sua criança. Né? Procure usar uma terminologia que ela compreenda. Olha, a velha história, né, da sementinha, conta como que Deus criou homem e mulher, trabalha a coisa de maneira mais natural possível e dentro do limite da curiosidade da criança. Porque às vezes tem pai ou mãe que acha que tem que dar uma aula de sexualidade para sua criança. Acaba sendo uma instrução, né? Sim, vamos colocar, acaba sendo uma aula. Mas eu digo assim, estende muito o assunto, sem necessidade. E aí, como eles estenderam muito, vai aguçar a curiosidade da criança. E aí chega num ponto que os pais não podem ir mais para frente,
e a criança quer saber mais, coisas que na verdade não há necessidade, mas como os pais não tiveram sabedoria, então acaba ficando uma resposta assim mal dada e aguçando a curiosidade que não tinha sido aguçada ainda, né? Que não tinha, e aí, exatamente, então por isso que a pastora Yara falou, e nós devemos, os pais devem mesmo se responder de maneira objetiva, assim, responder aquilo que a criança perguntou, nada mais. Se ela perguntou um pouquinho mais, responda um pouquinho mais, porém, tudo na medida que a criança perguntar. Exatamente, com certeza tem gente aí nos assistindo e se perguntando, e aí, como é que eu respondo a minha criança diante dessa pergunta? Olha, usa a metáfora da sementinha, fala do amor do papai com a mamãe, né? Fala que o papai e mamãe ficaram juntinhos, e então aí o amor do papai e da mamãe, as sementinhas se misturaram. Bom, tem criança que vai lançar uma pergunta logo de imediato. Mas e aí, como é que essas sementinhas se misturaram? Bom, se isso acontecer, está na hora de você pegar um bom material, vá a uma livraria evangélica, você encontra livros, você encontra um material muito bom nessa área, que tem o desenho da anatomia feminina, da anatomia masculina, e você vai falar a verdade, de maneira mais natural possível. E, satisfazendo a curiosidade da criança, morreu ali o assunto. Mas pode ficar preparado, porque mais tarde a criança com certeza vai retomar este assunto com outro tipo de pergunta, com o assunto, assim, buscando avançar, né, no assunto. Então, quando envolve sexualidade, traz desconforto. Mas não são só perguntas na área da sexualidade, não é isso? É verdade. Só complementando o que você disse aí, meu bem, é o seguinte, porque os pais, como você disse, a questão sugerindo comprarem livros, etc., os pais têm que se preparar definitivamente, porque um dia essa pergunta virá. Sem dúvida. Esta e outras perguntas embaraçosas. Não pense, fique retardando. Ah, não, vai passar, eu vou esperar passar, completar 3 anos de idade. Olha, antes disso a criança vai te perguntar. E se os pais não estiverem prontos para responder, os amiguinhos, os vizinhos vão estar prontos para responder, os coleguinhas da rua, os coleguinhas da escola, e assim, o seu filho vai aprender de uma forma errada. Então, na verdade, é necessária essa preparação com a devida antecedência, porque os pequeninos não são fáceis não, e perguntam mesmo, né? Perguntam, e tem um detalhe também, que acho que vale a gente colocar aqui, como pai, como mãe, você precisa preservar a criança. Eu já disse que tem a ver com a maturidade, sexualidade e maturidade psíquica. Então, tem pais que expõem as crianças, né, diante de cenas da TV, ou até mesmo entre eles. Uma situação que eu acho extremamente complicada é papai e mamãe levar a criança para dormir na mesma cama ou dormir no quarto. Então, acha assim, a criança está dormindo, não está vendo nada, mas a criança é muito esperta. E às vezes ela está percebendo a intimidade dos pais e não é tempo, você precisa preservar a cabecinha da sua criança, né? Ela não tem ainda uma maturidade psíquica para entender o ato sexual, né? Para simbolizar, vamos colocar assim, o ato sexual. E eu me lembro de uma experiência muito interessante de uma garota que dormiu no quarto dos pais até uma certa idade, e isso trouxe grandes comprometimentos para a vida daquela moça, como ela significava o ato sexual. Então, assim, preserve a sua criança, responda na medida, não desconverse também, porque senão a criança vai ficar tentada a buscar outras fontes, como o pastor Ciro já disse, mas seja você a pessoa responsável por trazer essa orientação à sua criança. Olha, e em todos os assuntos, nós podemos sempre conduzir para a palavra de Deus, sempre conduzir para os propósitos de Deus, para a vida do ser humano, apresentando Jesus às nossas crianças, ainda que falando de sexualidade. É verdade. E aí tem uma outra questão, por exemplo, como você havia me perguntado antes, não são apenas perguntas referentes à sexualidade que às vezes causam embaraço no pai e na mãe. Às vezes a criança pode perguntar, mamãe, o que é Deus? Como é Deus? Qual é o tamanho de Deus? O que é o amor de Deus? Olha... O que é salvação? O que é salvação? Onde que tem? Aonde que tem? As perguntas da Isabela. E pergunta assim também, por exemplo, olha, se Deus é tão bom,
Por que tem pessoas ricas, pessoas pobres? Por que tem crianças que passam fome? Olha, por que morte? A vovó morreu. Por que a vovó morreu? Né? Para onde que a vovó foi? São perguntas mesmo que os pais precisam ter muita sabedoria e discernimento para poder responder com a devida habilidade, né, aos seus filhos, ok? Pois é, todo esse tipo de perguntas, né, a gente pode até retomar um pouquinho no próximo bloco, pois vamos para o nosso intervalo. As perguntas embaraçosas dos meus filhos. Esse é o tema do programa de hoje e que nós estamos aqui com essa intenção de ajudá-lo e orientá-lo sobre como fazer diante das perguntas dos pequeninos, curiosos. E antes de prosseguirmos, eu gostaria de convidá-lo a nos conhecer um pouquinho mais, o Ministério Ética Novo Lar, que você possa acessar o nosso site, o endereço aparece aí na tela. Dê um pulinho também lá no nosso Facebook, existem lá mensagens, meditações. Lá nós falamos a respeito das nossas atividades ministeriais, os nossos compromissos, com fotos, com relatos de o que Deus tem feito, por onde Ele tem nos levado. Será uma alegria compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor tem nos falado, o chamado dEle para conosco no tocante à edificação de lares e ao discipulado de famílias. E agora, então, nós vamos para aquele momento muito precioso, que é o momento da meditação da Palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir conosco, né, a palavra no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Então, esse texto aqui traz, né, meu bem, uma instrução muito clara no tocante ao que o pai deve fazer, né? Sim. No tocante ao ensino dos filhos e a mãe também, né? Esse texto de Provérbios 6:20, ele é um texto que traz uma segurança para o casal na função de pais, né? A Bíblia é muito clara, diz que o pai estabelece regras, mandamentos aí a gente pode entender como regras de funcionamento da família, da dinâmica da família, mas ele não faz isso de maneira autoritária, né? É verdade. Obviamente que esse pai vai ter aí uma harmonia, num acordo com a sua esposa, e a esposa que vai dar a instrução, é muito bacana isso, vinculado ao pai o mandamento e vinculado à mãe está a instrução. A instrução, ela se certifica de que os mandamentos serão vivenciados, cumpridos, né, que farão parte da vida da criança. Então, quando as perguntas embaraçosas vêm, a responsabilidade para dar a instrução, para também estabelecer, vamos colocar assim, as regras, né, de funcionamento da vida da criança e da dinâmica do lar, elas são de responsabilidade, sim, do papai e da mamãe, não é responsabilidade da vovó, nem do titio, nem da moça lá da creche, ou da professora de escola dominical. Essas responsabilidades são, primeiramente, de maneira privilegiada, a gente pode dizer assim, verdade, porque é um privilégio, sim, né, de papai e mamãe orientar os seus filhos. E esse texto de Provérbios 6:20 nos leva a um outro texto extraordinário também, escrito pelo sábio escritor de Provérbios, né, Salomão, que se encontra no capítulo 4. O que diz aí, meu bem, no capítulo 4, logo no início, primeiro verso, segundo? Diz assim: Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o meu entendimento. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Agora o versículo 3, olha que interessante. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Fantástico isso, né? Fantástico, é fantástico. Porque o pai responsável por trazer essa orientação, né? E obviamente, como já falamos, como mãe,
junto também responsável pela instrução. Então, o pai orienta e a mãe se certifica de que a criança vai viver essa orientação estabelecida ali. Então, isso é um privilégio. E aquelas perguntas, como o pastor Ciro deixou antes do intervalo, no primeiro bloco, né? O que é Deus? Onde está Deus? Responda também com naturalidade, de maneira simples. Eu me lembro da experiência que tivemos com a nossa filha Isabela, hoje já com seus 32 anos de idade. Isabela tinha 2 anos e 9 meses e ela me surpreendeu com perguntas que não foram embaraçosas, mas que realmente me surpreenderam. Ela disse: mamãe, o que é salvação? Aonde que tem? Por que Jesus morreu na cruz? A gente pensa que uma criança de 2 anos e 9 meses não tem capacidade para compreender, né, a profundidade do que é a salvação em Cristo Jesus. É algo muito lindo, muito profundo, mas também é simples para a compreensão de uma criança. E até então eu achava que não era. Até o momento que a Isabela, com menos de 3 anos, me surpreendeu com essas perguntas. Qual que foi o caminho? Eu tomei uma palavra que era própria do vocabulário dela, que ela já compreendia, ou melhor, eu tomei 2 palavras, uma era desobediência e a outra disciplina. Né? Isso era muito da vivência deles, né? Verdade. Do contexto muito deles. Bem o significado dessas palavras. Né? É verdade, porque a gente trabalhava assim, olha, a desobediência gera disciplina. A mamãe te ensinou, o papai, né, Ciro foi muito pai nessa, né, continua sendo, né, mas eu falo naquele tempo de responsabilidade, de ensinar, ele dizia, olha, papai ensinou, papai te falou para fazer o quê ou para não fazer o quê. Verdade. Então, você desobedeceu e a desobediência leva à disciplina. A desobediência não leva ao espancamento, a desobediência não leva ao puxão de orelha, a desobediência não leva aos tapas, mas a desobediência leva à disciplina. Isso era muito claro. Muito claro. Né? Verdade. E aí, então, tomando esses 2 conceitos de desobediência e disciplina, eu pude explicar, passar o plano de salvação para ela. Falando que o homem tinha uma ordem de Deus, que o homem desobedeceu, né? Mas que Deus ama tanto o homem que mandou Jesus para que o homem pudesse, então, voltar a ter um relacionamento. Então, fui trabalhando dentro da linguagem que ela podia compreender. Quando terminei, ela disse assim, mamãe, eu quero Jesus. Eu quero Jesus no meu coração. E ali eu pude orar com ela e tempos depois, né, assim, preocupado se realmente ela havia entendido o plano de salvação, ela repetiu, não, mãe, Jesus mora no meu coração. Então é interessante que o ambiente familiar seja tomado por conteúdo da palavra de Deus, não pelo conteúdo da TV. É verdade. E pela experiência de nossa filha, porque veja, ela tinha apenas 2 anos e 9 meses, e você falou com ela, a pastora Yara expôs o plano de salvação, ela entregou o coração para Jesus, mas posteriormente, aos 5 anos mais ou menos, ela né? tinha mais, não, o Alexandre com 5 anos e 7 meses, ela tinha mais. Ela já tinha mais de 5 anos quando ela confirmou. Sim. Que ela disse. Assim, a mamãe, né, a pastora Yara, falou assim, olha, mas, né, veio aquela dúvida, né, mas ela tinha aquilo muito forte, muito firme no coração. Então, uma criança, quando ela tem uma pergunta bem respondida, olha, ela não esquece aquela pergunta. Agora, é interessante, porque às vezes a criança vai fazer uma pergunta que pode não ser embaraçosa, como essa, né? Sim. É uma pergunta mais difícil, que requer sabedoria para responder. Mas a criança pode fazer a você, papai e mamãe, uma pergunta que você não sabe responder. É verdade. E aí, o que fazer? Eu não sei. Você vai inventar a resposta? Você vai fazer algum malabarismo, né? Não, nada disso, né? Então, você deve ser muito honesto para com seu filho, com a sua filha, e dizer o seguinte, olha, filho, eu não sei. Papai não sabe, ou a mamãe não sabe, eu vou tentar descobrir. Eu vou estudar, vou perguntar a quem sabe, e quando eu tiver a resposta, esteja certo de que eu vou te dar a resposta. Não é isso, meu bem? Isso é bacana, porque isso desperta a confiança da criança no papai e na mamãe. O papai não está inventando, a mamãe não está inventando. Então, se você sabe, responda. Se você não sabe,
É isso aí, do jeitinho que o pastor Ciro passou para você, né? E dessa maneira você vai construindo o caráter da sua criança, vai dando respostas, porque hoje elas estão perguntando e perguntando muito. Perguntando bastante, né? Finalizando aqui esse bloco, apenas uma palavrinha assim de alerta para os pais. Aí eu estou falando para os homens, porque muitas vezes é natural e alguns homens sempre deixando esse lado aí mais difícil para as mamães. Não, vai lá e pergunta sua mãe. Não. É o que o sábio escritor de Provérbios disse, ele falou a respeito da instrução do pai, Do mandamento do pai e da instrução da mãe. Sim. Ou seja, o pai não é uma figura omissa na educação da criança. O pai precisa se fazer presente em todo o tempo, na medida do possível, que sabemos que o pai sai para o trabalho e etc. Hoje em dia a mãe também está saindo, Sim. né? Mas o pai precisa se fazer presente, dar o mandamento, dar as instruções, responder as perguntas. Nada impede que a esposa também o faça. Mas, maridos, não deixa só por conta da esposa não, porque é nossa responsabilidade também. Não sobrecarregue a sua esposa, ok? Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Voltando com o programa Restaurando Famílias, aqui na TV GET, o canal da Palavra. E você que ligou a sua TV agora, sintonizou aí na TV GET agora, nós estamos trabalhando com o tema As Perguntas Embaraçosas das Crianças. E aqui a gente levantou uma série de perguntas que às vezes trazem um certo embaraço, desconforto aos pais e outras nem tanto, né? Mas, enfim, nós devemos responder a criança ali na medida, satisfazendo a curiosidade da criança. E temos pergunta. Isso aí agora, no nosso quadro Respondendo a Sua Pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é uma situação que se mostra bastante embaraçosa para os pais e os pais ficam sem saber o que fazer. E a pergunta aqui é a seguinte: como agir ao perceber que a criança está se masturbando? Pois é, muitos pais entram em pânico nesse momento, ou outros simplesmente deixam para lá, né? Entrar em pânico não é o caminho e simplesmente deixar para lá também não é o caminho. A gente precisa entender o seguinte: o ser humano, desde que é gerado, desde que nasce, ele tem a sua sexualidade. E tem uma diferença muito significativa entre ato sexual e sexualidade. Sexualidade é do ser humano desde a tenra idade, desde bebê. E vai passando por fases, segundo o desenvolvimento, né, da criança, a psicologia do desenvolvimento da criança. A criança vai passando por fases até chegar naquele momento em que ela descobre, né, o seu órgão genital. Obviamente que essas fases hoje estão tão antecipadas, exatamente por tudo aquilo, né, aqueles conteúdos que nós já falamos aqui, que a criança está exposta, e especialmente conteúdos da TV ou dos jogos. Então, em função disso, essas fases estão bem alteradas. Mas chega um momento da vida da criança, e não dá agora, nesse tempo, a gente precisar as idades, vai depender muito do ambiente familiar, daquilo que a criança está recebendo, né, de conteúdo no ambiente familiar. Mas a verdade é que ela chega um momento que ela descobre, então, o seu órgão genital e ela descobre que, se manipular, ela tem prazer. Então, ela está nesse processo de descobertas. Se a mamãe presencia, o papai presencia, não é hora de falar, que não sei o quê, com xingamentos, porque só vai reforçar a prática. Então, ela vai passar por essa fase, você deve abordá-la, dizendo, olha, esse tipo de coisa, melhor, antes de falar do tipo de coisa, deixa eu até usar aqui colocar para vocês uma estratégia que eu acho importante. Você deve lançar perguntas para a criança, do tipo, olha, você vive metendo o seu dedinho no seu olho? Não. Deixa eu tentar colocar o dedo no seu olho. O que você vai fazer? Ela vai fechar o olho. Então, você está dando para ela uma visão de que o corpo dela é um todo. É um todo.
Então, assim como você não pode ficar metendo o dedinho no seu olho, porque vai machucar, vai ferir, essa região, ela é tão sua, né? Não é uma coisa para você ficar fazendo assim, tocando, porque do mesmo modo como você tocar no seu dedinho, no seu olhinho, pode provocar ferimentos, pode machucar, ou dodói, a palavra que você achar por bem, você também não deve estar tocando aí, né? Você vai usar também a palavra que você tem o hábito de usar para se referir aí à menina ou ao menino. Então, explicar que não deve, que não é o melhor, vai levar germes, você vai usar a palavra adequada também, sabe? Tem uns bichinhos, quando a mãozinha está suja, tem bichinhos. Então, você trabalha com esse enfoque, né? Que é verdadeiro. Porque assim como ela não deve levar a mão na boca, é uma coisa que a gente trabalha, mãozinha está suja, não põe na boca. Mãozinha está suja, não põe no olhinho. Então, é o mesmo princípio da criança não contaminar o seu corpinho. Então, trabalha de maneira natural. Ah, mas virou prática. Minha criança está assim, e a toda hora, em qualquer lugar, esse negócio virou prática. Bom, aí é preciso que você faça uma avaliação do que está acontecendo com essa criança. Ela já foi exposta a algumas cenas? O que ela recebeu? Então, aí já é um outro fator, a gente já teria que ir mais fundo aí, né, nas questões que envolvem até mesmo questões de ordem psíquica. Mas, de um modo geral, toda criança vai ter essa experiência. É preciso que papai e mamãe saibam trabalhar. E, por exemplo, quando uma criança está sendo assim abusada, pode também surgir uma situação assim, né, de alguém que esteja abusando a criança, manipulando a criança, e a criança, na sua inocência, então alguém fez, então ela acha que ela pode fazer consigo mesma. Acontece assim também? Pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado. É o seguinte, porque, como eu já disse, isso faz parte do desenvolvimento psíquico-sexual, ou psicossexual, melhor dizendo, né, do ser humano. Nem toda criança que está descobrindo o seu órgão genital, ela passou por uma experiência. Sim. Se tem abuso, a criança apresentará outros sintomas. Ela apresentará sintomas. Eu vou colocar a questão da masturbação como sendo um sintoma, né? Associado, quem sabe, à manipulação exacerbada, ela vai apresentar outros sintomas de irritação, de choro, quem sabe até da criança se automutilar, porque ela tem tanto conflito lidando com aquilo, né? Pensando até em crianças um pouco maiores, que ela começa a se ferir, que é uma tentativa assim, de expurgar, né, de alguma maneira aquele sentimento, aqueles conflitos. Então, no caso da criança estar sendo abusada, uma série de sintomas onde se apresentar aí. Né? Ok, mas o programa está muito bom, muito gostoso, instrutivo, mas nós já estamos chegando já no finalzinho desse programa. Eu quero aproveitar para convidar você para vir conosco, para juntos estudarmos a palavra, para cultuarmos ao Senhor, todas as quintas-feiras às 15h30 e aqui no Cenáculo de Oração. É o culto Restaurando Famílias, é o mesmo nome do programa. E o nosso objetivo nesse culto é nós apresentarmos, ministrarmos a palavra de Deus e uma palavra assim de fé, uma palavra de encorajamento e mostrando para as famílias que é possível sim haver a restauração dos sonhos, a restauração da alegria, a restauração do casamento, a restauração do ministério, a restauração assim da comunhão dentro do lar, enfim, o restabelecimento, né, a restauração na vida de todos os membros da família. Que então, restaurar nos fala de retomar né, o processo, o estágio, melhor dizendo, que havia antes de qualquer situação, de qualquer crise. Né? Porque as famílias estão passando por crises. Exatamente. Né? Então, quando nós falamos de restauração, a gente está propondo que as famílias retomem o curso normal ou o estágio normal anterior à crise. Isso, é verdade. Então, veja bem, vai ser muito bom se você puder vir. É numa quinta-feira, no período da tarde, mas tem muitas pessoas que têm essa disponibilidade.
Então, Rua Cassiano Campolina, 360, às 15h30, no salão, o cenáculo de oração. E tem sido momentos tão especiais. Muito especiais. Tão tem sido realmente gloriosos com a presença do Senhor. E será um prazer estar com você, você estar ali também conosco. E temos orado por aquelas pessoas que têm participado, questões específicas, o propósito é esse. Então, quinta-feira, 15h30, aqui na Igreja Batista Getsemane. E só também trazendo, meu bem, um esclarecimento, que às vezes a pessoa fala assim, eu culto restaurando famílias, mas eu vou sozinha sem o meu marido, ele está trabalhando. Você pode vir sozinha, porque ali nós estamos orando pela família. Então, você, meu irmão, vem sozinho? Pode também. Você, filho, que é uma restauração para o casamento, a vida dos seus pais, venha também e será uma oportunidade muito linda. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida e a família de cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Amém, eu quero abençoá-los em nome de Jesus e que haja uma restauração daquilo que precisa ser restaurado nesta vida, nesta casa e nessa família. Que toda sorte de bênçãos seja derramada, que o Senhor abençoe o marido, a esposa, pais, filhos, enfim, todos os familiares, e que o lar de todos eles seja Amém. mesmo um local de adoração. Amém. Para a honra, louvor e para a glória do nome do Senhor. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco e até o próximo programa, querendo assim o nosso bom Deus. Deus te abençoe muito e até o nosso próximo encontro.